Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Breakpoint Podcast. Esse é o ponto que muda o jogo. Chegamos com mais um episódio desse grande projeto pensado com muito carinho para quem gosta de pádel e respira esporte assim como nós. Eu sou o Lucas Acosta, trabalho com pádel há mais ou menos 2 anos. Sou o parceiro de vocês nesse projeto, apresentador do podcast, que traz entrevistas quinzenais aqui no YouTube com grandes figuras e destaques do nosso esporte. Segue a gente lá no Instagram, @podcastbreakpoint. A gente cria vários conteúdos legais lá sobre pádel em geral, cortes das entrevistas, vlogs de viagem, tem muita coisa legal, então segue @podcastbreakpoint. E sem mais explicações, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Apresentando nossa convidada, 7 anos de Espanha, me corrija se eu estiver errado, Padel Pro Tour, o famoso PPT, o World Padel Tour, aí sim o famoso WPT, ex-atleta profissional de pádel, dá pra dizer isso, né? Michele Trepto. Michele, muito obrigado por aceitar o convite. Tem um espacinho na tua agenda aí pra gente conversar. Como eu falei no começo, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Imagina, Lucas, eu que te agradeço, né? Primeiro pelo teu projeto, porque é muito importante tu dar voz para os outros lados, enfim, dar voz para outros pontos de vista, né? Eu acho que isso é muito legal. E obrigada pelo convite, vai ser um prazer. Vamos lá. Michele, obrigado pelas palavras, primeiramente, mas a gente sempre tenta contar uma história aqui do convidado, passando pelas fases de destaque dessa pessoa, e é uma conversa, não é nenhuma pergunta e resposta, não fica tranquila para falar sobre qualquer assunto. Mas queria começar pelo fim, tá? O que a gente está fazendo agora? O que a Michele faz agora, depois de viver do pádel profissional há algum tempo, depois de ir para a Espanha por 7 anos, jogar profissionalmente, hoje... Qual é a função da Michele? O que a Michele faz da vida? Isso é muito bom, porque a maioria das pessoas nem... É uma curiosidade minha, tá? Uma curiosidade minha e de todo mundo, eu acho. E sabe o que é muito legal? Porque assim, as pessoas que eu convivo hoje não fazem ideia do que eu fui. E as pessoas que eu convivi não fazem ideia do que eu sou hoje. Sabe? Isso é muito louco. Parece que são 2 mundos. Mas é o seguinte, desde que eu voltei para a Espanha, eu caí de paraquedas na indústria farmacêutica. E eu trabalhei já em 3 empresas, estou na minha 3ª empresa. Eu amo o que eu faço, eu trabalho com um propósito muito legal. E isso é o que eu faço hoje. Eu trabalho na indústria farmacêutica com um propósito muito lindo. Saiu de um lado para outro completamente diferente. E vou te falar, nem tão diferente, tá? Por muitas vezes eu faço essa analogia, porque o mundo corporativo para a mulher, ele é muito semelhante ao esporte para a mulher. Sim. Então, tem várias vezes, às vezes até escrevo algumas coisas e esse paralelo faz sentido. Faz sentido. E tu também treina todos os dias para momentos cruciais. Sim. Michele, agora entendendo essa parte da tua vida, a gente volta lá pro começo e aí queria te perguntar assim, como é que começa a tua trajetória no esporte? Como é que é o teu primeiro contato com o pádel, o teu primeiro contato com a raquete lá em Pelotas? Então, um pouquinho desse teu começo nessa história. Então, Lucas, eu comecei com 9 anos, tá? O meu pai jogava. E aí, em determinado momento, eu fui em algum jogo com ele, já comecei a bater uma bola. E eu sempre fui a que era escolhida para completar o time dos guris, ou seja, eu era do time do esporte, entendeu? Então, inicialmente já foi muito legal, eu já era vista como prodígio, né? Então, começa em Pelotas. Eu não sei se tu sabe, mas eu comecei antes do saque-voleio. É antigo. Tu sabe o que é isso? Explica pra gente. O saque-voleio é o seguinte, antes do saque-voleio... É o pickleball hoje, né? É parecido com o pickleball hoje. Não sei, porque eu também não conheço as regras do pickleball. Vai. Mas enfim, tu não podia volear a terceira bola. Tá, pickleball é assim. Tu saca, responde, essa bola não podia ser voleada, ou seja, tu sacava e não tinha rede. Essa é a minha época. Mentira. Não durou tanto tempo, assim, em seguida já mudaram a regra, mas enfim, era isso. Em Pelotas, e no Brasil até eu sair daqui... somente quadra de alvenaria, né? Eram contadas as quadras de vidro. Tinha uma em Curitiba, que era a mais famosa, assim. E começa assim. Eu, com 12 anos, joguei um Mundial de Menores. Fui campeã. E aí, a partir dos 15, eu já tive minha primeira convocação para a seleção profissional. E de lá para cá, até eu me mudar para Porto Alegre e colocar como foco e como meta, enfim, a Espanha. E aí que aconteceu. Eu sempre pergunto pros convidados que passam por aqui, quando é a virada de chave, né? Tu falou da convocação e do título mundial, mas sempre tem uma virada de chave muito importante na vida do atleta, que é quando se percebe, posso viver disso daqui, tenho potencial, tenho qualidade para isso. Quando é que foi a tua virada de chave? Então, dizer assim? Teve várias viradas, na verdade teve 2, tá? A primeira,
Eu me lembro que eu tinha 14 anos ou algo assim, eu já jogava na categoria profissional e eu disse que eu queria parar de jogar, que eu não queria mais, porque afinal é o seguinte, todos os finais de semana tinha alguma coisa. Eu não fui a um aniversário de 15 anos, por exemplo, das minhas amigas da escola, né? A gente abdica de muita coisa e eu entendo o atleta quando chega nesse momento e pensa, meu Deus, o que eu faço agora, É um né? momento muito crucial para quem quer mesmo e para quem vai viver disso. Acho que essa fase, essa idade é bem... Isso, identificar se a vontade é mesmo tua, né? Ou se é dos teus Sim. pais, ou se é dos professores, enfim. E aí eu dei uma parada ali naquele momento e eu me lembro que o ranking não se mexeu muito. Era ranking gaúcho, eu acho, na época. E aí alguém falou até pra minha mãe, disse, tá, mas tu viu? A Michelle parou de jogar 6 meses e ela continua lá ranqueada. Eu falei, então vou voltar, né? Pra pelo menos ganhar esse ranking. Eu vi a possibilidade da seleção brasileira. E eu pensei, gente, eu posso conhecer muitos lugares assim, né? E eu te falo bem a verdade, que inicialmente Pelas viagens. me motivou muito. Porque eu disse, nossa, eu posso conhecer muitas pessoas, eu posso conhecer vários países e jogar pádel, né? E era numa época que o esporte não era nem conhecido, né? Tu já estava acostumado a jogar e explicar o que é. Joga e explica. Ah, o que tu faz? Joga pádel, explica. Né? Ah, é squash? Não, não é. Ah, enfim. Essa foi uma virada de chave, assim. Que eu disse, foi motivado pelo esporte? Um pouco, mas foi motivado também pela possibilidade de mundo que existia. E a segunda possibilidade foi em 2004. A gente jogou um Mundial em Buenos Aires. E aí, naquele Mundial, que foi o momento exato quando o Rogerinho abraçou a categoria, a profissional feminina, que a gente viu, cara, não tá tão longe. Eu acho que a gente consegue fazer um pouco mais. E ali eu disse, eu preciso me preparar um tempo. E aí o próximo Mundial seria em 2006, na Espanha. Eu falei, tá, esse é meu prazo. E deu certo, porque daí aconteceu um movimento, o Patrick Leães foi para a Espanha, ele treinava conosco aqui em Porto Alegre, e aí ele foi e me disse, Mia, quer vir? É isso aí, tem parceira, eu falei com Jorge Martinez, que disse que tem um lugar para ti na equipe de treinamento, tem um lugar que tu pode dar aula, que era o clube que estava o Gabi Reca, e eu falei, bora! E aí a gente foi para o Mundial em 2006, foi muito legal, a gente fez muito... sempre tinha isso, né? Porque era Espanha, Argentina, Argentina, Espanha. Eu disse, gente, mas o Brasil, né? As gurias jogam bem, as gurias jogam bem. Dá para chegar? Isso, e tinha esse comentário até externo, assim, paralelo. Tá, tava longe, mas não tava ruim, né? Tava muito bom até. E a gente já tava levando uma vida muito mais voltada pro esporte. Chegou um preparador físico através do Rogerinho também, que era o Ney, e nos colocou um pouco nesse mundo mais sério e profissional, e vocês têm que ir por aqui. Ele foi uma virada de chave, fez parte dessa virada de chave também. E aí eu encontrei o Jorge Martínez num elevador, né? E eu congelei, assim. E aí ele disse, o Patrick me comentou que tu queres vir pra Espanha. E eu, muda, pensei. Porque daí entra aquela síndrome de cachorro vira-lata, né? Eu digo, talvez... Ele disse, não, talvez tu quer ou tu não quer? Eu, não, eu quero. Tá, então tá. Então tu estás convidada. E aí fechou. Aí em 2007 eu já mantinha contato com ele por e-mail, né? Com ele, com a minha futura parceira, que ele também já tinha mais ou menos buscado. E foi isso. E toda a adaptação lá, Michelle, porque tem vários ganchos dessa tua resposta aí, mas vamos começar por essa adaptação. Quando tu chega lá, acho que qual é a principal diferença que tu encontra, assim, tanto tipo, de viver no Brasil para viver na Espanha? Não digo nem da questão do jogo, da questão do treinamento, isso a gente vai comentar, claro, mas da adaptação na tua rotina, como é que foi esse começo lá? Bom, tu tá indo para um idioma diferente para começar, né? Então, isso eu tinha muito claro, que eu precisava falar bem. Porque se uma mulher começa a dar aula, a primeira coisa que faz é entregar a turma das crianças, né? E aí criança é cruel, se ela entende que tu não sabe do que ela tá falando, eu disse, não vou pagar vale pra essas crianças. E aí eu acho que foi a questão do idioma, né? Primeiramente, assim. E eu fiz muita questão de aprender muito rápido. E eu aprendi muito rápido. Eu era muito perguntona e eu aprendi muito rápido o idioma para conseguir me integrar um pouquinho mais, né? Porque é o seguinte, tu é imigrante. E isso é uma parte muito sensível, assim, de todo o assunto. Tu chega num ambiente que tá pronto, que é o pádel. E aí todo mundo já sabe que tu joga bem, que tu vai jogar bem, que tu tem, né, tu vai conquistando um ranking. Então, dentro desse meio, as pessoas te respeitam de igual para igual. Tu saiu desse ambiente social onde tu tá protegido,
tu é imigrante. E aí é muito, muito difícil. É muito difícil. Porque se tu fala ola com outro acento, o teu tratamento a partir dali ele já é diferente. Eu tive muita sorte, porque a minha parceira lá era espanhola. Então, eu integrei muito bem nesse ambiente espanhol. Eu fui muito acolhida pelas amigas dela, pela família dela, que hoje é uma família que eu tenho na Espanha. Mas, culturalmente, a história de migrar, né, ela é muito difícil. Então, se tu me pergunta qual é o maior impacto, ele é cultural, eu não tenho a menor dúvida, e com relação a preconceitos e maneiras diferentes de tratar as pessoas. Eu acho que talvez outro choque seja essa questão de viver o pádel lá e viver o pádel aqui, né? Eu acho que o rotina de treinamentos, treinador, físico, mental, acho que tudo é muito diferente, porque lá era para viver uma vida profissional. Isso. Queria que tu comentasse um pouquinho disso, porque se existiu esse choque e precisou, não estou tão longe, mas preciso fazer muito mais. Não sei se foi mais ou menos assim. E é muito louco, porque como eu te falei, as quadras aqui eram todas de alvenaria e tudo coberto, né? No Rio Grande do Sul, tu abre uma quadra descoberta, tu morre de fome. Então tem que ser coberto. E aí tu vai para um país em que naquela época 80% das quadras eram descobertas. E essa foi a principal dificuldade. Eu me lembro que com 6 meses de Espanha, o meu treinador falou assim, que era o Juanjo, que era parte da equipe do Jorge, que dizia assim: Michele, agora a gente te vê confortável. E o cara faz 6 meses que eu tô aqui, treinando todos os dias, porque é muito desconfortável jogar em quadra aberta, para quem não tá acostumado. E o problema não é o sol, não é o frio, não é o calor, não é a chuva, o problema é o vento, para mim. O que mais me atrapalhava era o vento. Então, essa mudança de quadra foi bem complicada no início, né? Lá já tinham bolas de pádel, aqui a gente jogava com bola de tênis, né? As raquetes até não tinham tanta diferença. Tinha, mas enfim. E sim, essa mudança de rotina de agora é o seguinte, é físico pádel, é um psicólogo, o físio uma vez a cada 15 dias, e tu tinha que pagar por tudo isso, né? Tu não pensa que tu chega lá e diz, eu vou te treinar porque eu acho que tu tem potencial. Tu paga por tudo isso, né? E aí tu precisa dar aula. E isso é um ponto bem importante, porque o viver do pádel, talvez naquela época, era isso, né? Era isso. Não tinha a menor condição. Tirando as 4 primeiras duplas do feminino, tá? Todo mundo dava aula. E, inclusive, entre as 4 primeiras ali, algumas também davam algumas horas. Não tinha como, porque tu não tinha como pagar nem os teus treinamentos, nem para viver. Entendeu? A principal renda da atleta naquele momento era dar aula. E aí a gente jogava de insistente, treinava de insistente, entendeu? Porque também é verdade que quanto melhor a ranqueada, melhor te pagavam a hora aula. Então, tu dá 4, 5 horas de aula por dia, tu entrar para treinar depois não é fácil, é bem difícil. E aí as aulas elas funcionavam nos extremos, assim, no início da manhã e no final da noite. Ou tarde e noite, das 6 às 10. É diferente daqui. Que tinham as escolas, né? E aí nesse meio tempo tu tinha que encaixar o teu treino. E aí era complicado. Tu tava sempre cansado. Como eu disse, tem vários ganchos que a gente pode trazer aí, Michele, mas vou trazer um exemplo aqui. Eu acho que tu falou dessas principais diferenças, assim, sabe? E uma coisa que eu ia perguntar até, comentou alguma coisa fora do ar aqui, é essa distância que a gente tem da Espanha para o Brasil hoje, e eu vou dizer até da Argentina para o Brasil hoje, porque, óbvio, são as 2 maiores potências do pádel no mundo. Tu acha que na tua época essa distância era menor ou maior do que agora? Tu acha que a gente conseguiu diminuir essa distância? Ou tu acha que essa distância aumentou pelo investimento que é feito lá e pela falta de investimento que é feito aqui? Tá, primeiramente, a Argentina tá feita de outra matéria, tá? Não é comparável, porque os caras, eles sempre jogam por um prato de comida. Tá. É outra coisa. Tipo, o que eu te falei, eu levei 6 meses para me adaptar, tinha duplas que moravam na Argentina, iam lá para jogar a temporada de julho e agosto, dos torneios de praia, que eram os torneios legais. As gurias iam, semifinal, final, ao natural. O argentino, ele tá feito de outra coisa. A gente precisa entender, e eu acho que precisa ser estudado o emocional do argentino, porque é outra pegada. Eu já ouvi, aproveitando que tu tocou nesse assunto, eu já ouvi muita gente falar que, porque a questão hoje é que, vou dar um exemplo, o brasileiro, ele já vem de uma classe um pouco mais alta aqui no Brasil para jogar pádel, e talvez seja um caminho mais fácil. O argentino, talvez ele venha de uma classe um pouco mais baixa
e vê naquele esporte uma oportunidade para mudar a vida da família, ou a vida dele também. Então, acho que tem um pouco desse caminho, né? Faz sentido, porque na minha época, a gente teve vários talentos, né? Teve vários talentos que não optaram, e aí a gente fala dos meninos, tá? Que optaram por não ir. Porque aqui era mais seguro financeiramente, né? Optaram por não ir, enfim, e se questionava muito na época, porque a seleção de menores do Brasil era uma potência, foi campeã do mundo Sim. com o Rogerinho. Então, dali podia ter saído muita coisa. Sempre os meninos, tá? As meninas é um caso à parte, depois a gente pode falar sobre isso. E todos, ali, aqueles talentos todos, optaram por não ir, né? Pô, ninguém foi. Sim. Né? Depois, a partir disso, quem foi o Lucas, acho que foi o próximo. Que já era dessa geração. Né? Não era da geração, enfim, ele era um pouquinho mais novo. Isso, tá. E quanto à diferença da Espanha para o Brasil, é número de atletas. Então, se tu me perguntar, hoje a diferença tá maior, tá menor. Porque tem um número grande de atletas jogando pádel. E isso a gente precisa. O esporte amador sustenta o esporte profissional. Perfeito. Tu entende? Quem compra a roupa da jogadora tal e a raquete da jogadora é o esporte amador. Ele consome o esporte. Entendeu? Então, o profissional, ele tá ali para demonstrar força, para mostrar o espetáculo, mas sem o esporte amador, não sobrevive. Então, o que eu fazia eu jogo pádel e em seguida tu tem que explicar o que é o esporte, isso está fadado a não dar certo. Hoje eu acho que uma das questões que eu vejo que o pádel mais evoluiu foi nisso, né? Porque antes eu falava, não, porque eu sou narrador de pádel. Tá, mas pádel? Isso 2 anos atrás, né? Uhum. Eu viajo e faço transmissão de pádel. Pádel! Aí hoje não, hoje as pessoas, eu acho que tem muito mais pessoas jogando e muito mais pessoas entendendo o esporte e procurando saber mais do esporte. Eu acho que esse talvez até é mais valioso às vezes que o próprio investimento que é feito no esporte, porque as pessoas se interessam por ver. Eu acho que é um dos principais passos que o pádel deu no Brasil é esse, não sei se concorda comigo. Totalmente. Não, eu trabalhei em Santa Maria, acho que faz um mês, e aí um colega lá de profissão me falou, disse, Michele... Santa Maria é loucura. Santa Maria é outro Mas mundo. É que não é só lá, porque daí eu trabalhei em Santa Cruz e é a mesma coisa. Santa Maria é muito louco. Eu digo, gente, sério? E aí tu começa a rolar o Instagram, tu também. Todo mundo tá jogando pádel. E isso é incrível. Isso com certeza diminui a distância para a Espanha. Na minha época se falava que o pádel era o segundo esporte em número de federados na Espanha, tá? Isso é muito grande. Porque assim, o federado é aquele que joga os torneios que são federados. E aí só perde pro futebol. Por quê? Porque toda criança que entra numa escolinha do bairro, ela precisa ser federada. Por causa de seguro de saúde, porque tem um monte de questão. Né? Tanto que o filho da minha parceira, da Bego, ele tinha uma questão cardíaca e não deixavam ele se federar, ou seja, ele não podia competir nem no campeonato. Ou seja, olha o tamanho desse controle de número de federados de futebol, que são crianças, que todo mundo, né, acaba indo para a escolinha, e o pádel só perdeu pro futebol. Então, tipo, é o número de jogadores. Sim. Michele, tu falou no nome do Rogerinho algumas vezes aí, e sei do teu carinho com ele, é um baita num cara. E eu queria que tu comentasse um pouquinho mais sobre a função dele, porque depois eu tenho uma pergunta aqui que eu falo um pouco dele, e eu queria que tu comentasse um pouquinho da função que ele teve com o pádel feminino, que foi muito importante nesses anos, e ainda é um cara que faz muito pelo pádel. Então, qual foi a importância do Rogerinho naquele tempo lá para que o pádel feminino pudesse evoluir e crescer um pouco mais? O Rogerinho, ele organizou a parada toda, né? Mas ele não só organizou a gente dentro da quadra. O Rogerinho, ele organizava a nossa vida, tá? Ele comprava tênis para quem não tinha, tá? O Rogerinho, ele arrumou um trabalho para mim, para eu vir morar em Porto Alegre, para conseguir treinar no ano que era para eu me preparar para a Espanha. Tu entende todo esse movimento? O extra-campo, o extra-quadra dele, ele fez muito. E esses dois, tanto 2004 quanto 2006, eles foram muito marcados por isso. Porque 2004, beleza, nós éramos meninas que tínhamos potencial e estava bem organizadinho. Mas, cara, o salto que a gente deu até 2006 foi absurdo. Que foi com a chegada do Nick, ele que trouxe, ele organizou pré-temporada, organizou, né, a preparação física, organizou tudo. É muito engraçado, porque ele tinha... Eu fico lembrando, porque ele mesmo traz essa história, né? Em 2004, o Mundial de Buenos Aires, a gente queria treinar, né, durante o dia, antes dos jogos, enfim, e não tinha quadra, só tinha as quadras de competição. Então, ele fazia a gente levantar às 6 da manhã para ir treinar.
antes do café da manhã. Uhum. E isso pra mim sempre foi um problema. Eu preciso tomar A café da refeição manhã. mais importante do dia. Eu preciso tomar café da manhã. Então, nossa, ele pegava muito no meu pé. Ele, Michele, desmancha esse beiço, não vai adiantar nada, tu tem que Já treinar tá igual. aqui, já e eu foi. tava louca. Até hoje ele fala disso. Não, só não dá pra ser antes do café, né? Então, ele tinha todo esse cuidado, assim, do treinamento e era uma coisa que a gente desconhecia. Como assim a gente vai treinar no mesmo dia que a gente joga? Sabe? Diz, não, mas tem que soltar, tem que fazer, tem que... Então, o que eu vou te falar do Rogerinho, né? Ele, inclusive, nesse ano prévio, que ele tinha organizado os treinos das meninas que moravam em Porto Alegre, mandava os treinos das que não moravam em Porto Alegre, eram pouquíssimas, né? E ele fez isso com a seleção feminina. Ele levou para o Mundial de 2006 6 atletas. Tu pode levar 7, né? Ele disse, eu tenho as minhas 3 duplas. Porque ele já não tinha jogadora suficiente na época. Ele disse, eu não tenho quem convocar, eu não vou convocar alguém só porque sim. Só porque sim. Tá, mas se alguém machuca, aí a gente tem as outras 2 duplas que vão ter que dar conta. Então, ele foi muito convicto, ele acreditou muito na gente, ele acreditou no pádel feminino e eu vou te falar que o resultado dele foi muito positivo, porque naquele momento só tinha pádel feminino por causa do Rogerinho. É assim de forte. Por que eu falo do Rogerinho, Michele? Porque a gente vai testar uma coisa nova aqui, mas antes só trazer um contexto. Desafio das Estrelas é 2024. Aqui no Rogerinho Pádel Indoor teve a parte feminina, a parte masculina, e eu fiz a transmissão junto com o Eduardo Abreu do Live Show. E o que eu fiz? Fiz meu papel de jornalista, né? Fui atrás das informações, curiosidades do pessoal, de todo mundo que ia jogar, para na transmissão trazer um pouco da vida dessas pessoas. E eu achei muito material teu. Muito material teu. Internet, YouTube, é só jogar teu nome que aparece muita coisa. Jura? Porque eu nem sou da época da internet. Não, pois é, mas muita coisa. E aí eu queria pedir para as gurias colocarem aqui na tela o primeiro vídeo. É um vídeo que está no YouTube. Aí eu queria te perguntar se tu sabe qual é esse torneio. Tá? Porque tá no YouTube e diz ali, Michele e a parceira se defendendo no limite. Não sei se tu já viu esse vídeo. Mas vou pedir para as gurias colocarem aqui. Tá bom. Eu vou gostar. Eu sei qual. Tem uma narração, tem uma musiquinha ali também. Sim, eu sei perfeitamente. Mas isso tá no YouTube ali. Logo quando tu coloca o teu nome, aparece esse como um dos primeiros vídeos. Rebote dessa bandeja, né? Mas esse daí... Tu lembra qual torneio é? Claro, esse torneio em Bilbao. Cara, consequentemente, é um dos torneios mais importantes da minha carreira, tá? Porque, como eu te falei antes, tinha 4 duplas. Não tinha como. Aí não tinha como. Tinham 4 primeiras duplas, tá? Que eram as duplas que estavam ali e foi basicamente as mesmas duplas os meus 7 anos. E nesse torneio a gente tava ali brigando para entrar pro Master, tá? Nesse Master iam as 6 primeiras duplas. E a dupla 5 era Map e Marro, as irmãs Alaieto. E a dupla 6 era Lucia Sainz e alguém, que eu não me lembro. Que até pouco tempo atrás jogavam. Tava jogando, pois é. É que eu me aposentei cedo, né, Lucas? Mas enfim, era a Lucia. E aí, a gente nem sabia, na verdade, a gente não tava fazendo essa conta. Disse, cara, se rolar o Master, mas tava difícil. E aí a gente jogou as quartas em Bilbao, eu morava em Bilbao nessa época. E a gente jogou as quartas de final na minha quadra, no meu clube, com toda a minha gente. Então, nossa. E era contra a Alejandra e a Valéria Pavon. E aí, sério, a gente ganhou o jogo em 2 sets. E foi incrível. Tinha uma atmosfera absurda, assim. A Argentina no extremo, né? Essa é a semifinal, né? Essa é a semi, isso. E aí, o que aconteceu? A gente ganhando aquele jogo, a gente já se classificava pro Master, né? E aí a gente foi jogar essa semi, que era em Bilbao, lá, aí na Caciga, que é onde montavam a quadra principal. Todo o meu clube lá de novo, tem uma faixa enorme com o meu nome. Tipo, Bilbao foi muito, muito a minha casa. E a gente começa esse jogo super bem, tá? A gente, e bem real, 3-3, 4-4, aí a quebra clássica no 4, enfim. Mas é um jogo que a gente perdeu, mas a memória dele é muito boa, porque foi o torneio que nos classificou pro Master para ir para Madrid. É um dos momentos mais importantes dos 7 anos lá, tu acredita? Tem vários, tá? Porque tem muitos momentos importantes, assim, com o Abego.
né? Desde o primeiro ano a gente conseguiu alguma semi, né? Então, e isso era meio que inesperado, porque eram sempre as 4 primeiras. Sim. E a gente, no segundo ano, teve uma final também. E num torneio que foi só feminino, que era PPT, mas foi um PPT só feminino. E aí, esse torneio, ele foi muito importante, ele foi o que me deixou em maior evidência, mas eu não estava no meu melhor ranking, por exemplo. Entendeu? Porque o meu ranking sempre foi top 6, e nesse momento a gente estava dupla 7. E aí a gente classificou como dupla 5, e as irmãs Map e Marro entraram por sorteio, porque ganharam no sorteio, porque estavam empatados com as 6ª e 7ª. Michele, tem o segundo vídeo que eu vou pedir para as gurias colocarem aqui também, que esse é um pouco... Não é um jogo, tá? Mas esse é uma... Tu vai ver. Tu vai ver. Porque eu achei engraçado que tem vários desses. Que medo. Sério? No YouTube, tem vários desses. Ai, Vou pedir meu para as Deus. gurias colocarem aqui, vamos ver se tu lembra e sabe da existência desses vídeos, tá? Tá, vamos lá. Sim. Preparação física para o Mundial de 2014. E tem vários desses vídeos. Sério? Tem vários, tem uns 2 ou 3 desses. 2, 3, 4 desses no YouTube. Então, isso aí, na verdade, eu já tinha voltado, né? Sim, sim. Eu já não morava na Espanha, porque eu voltei no final de 2013, né? Não, perdão. 2013, é. E aí, eu não tinha pensado, né? Eu disse, não vou jogar um Mundial. Isso é lá em Pelotas. Meu Deus. Eu faço isso hoje, não levanto. Não, é muito rápido, tá? Ai, sim. Tinha mais coisas, mas a gente deu uma cortada. Tá. E aí tinha o Mundial de Maiorca, né? Que foi meu último. E aí eu não sei fazer nada pela metade, Lucas. E principalmente... Se fosse pra se entregar, que... Isso, e principalmente se tratando de pádel, entendeu? Porque tem Isso é muito de cabeça, né? Eu não consigo entregar menos do que eu quero e do que eu acho que eu posso entregar. E a tua cabeça sempre acha que tu pode entregar o que tu já entregou. Mas a verdade é que nesse Mundial eu cheguei bem, porque eu não joguei durante esse ano, mas eu também não tinha abandonado. E aí eu fiz essa preparação para chegar bem pro Mundial, e foi um Mundial que o resultado ele não foi bom, e que foi para toda a delegação, assim, e a gente ficou bem frustrado com o tema da organização. Mas foi um Mundial que eu cheguei bem, cheguei me sentindo bem. E rolou essa preparação aí, eu acho que foi uns 2 meses, assim. Não, firme. Firme. Pra chegar firme. Nessa pegada. Tem outras coisas, Michele, tem mais 3, mas aí não é vídeo. São notícias da época que saíram. Tá. E aí essa primeira eu achei muito legal, porque o título é muito legal. Eu vou ler aqui o título, porque espanhol, eu sou bom, tá? Tá, bora. Michele Treptow, por um dia seria a reina de bateria da Escola de São Portela. Tá aí... Ai, contra a parede. Essa foi uma das primeiras páginas que apoiava e muito o pádel feminino. Esse cara viajava com todas as jogadoras, assim, ele estava sempre no circuito feminino. Ele fazia a cobertura do pádel feminino. E aí ele fazia esses bate-bola, assim. Esse título é muito bom, né? Ele é muito bom. É que, na verdade, eu sou uma gaúcha que gosta de carnaval carioca. Não, tá? nas perguntas ali, depois aparece. Eu vou Sim. pedir para as gurias colocarem ali, que a gente consegue ler alguma coisinha. Uhum. Mas assim... essa aí eu não falei isso. Essa é outra. Aí, eu vou pedir agora... Aí. Uhum. Aí, baixando ali, tem a tua foto, tem todas as perguntas, Tá. e o pessoal colocava exatamente o que a gente estava ali, tinha né? respondido, né? Comida favorita, churrasco. Depois tinha um de cerveja também, que eu não sei se é nesse ou se é no Gente, outro. sério? Mas tem um de cerveja. Tem uma equipe especial, o Grêmio de Porto Alegre, no mesmo equipe, Exele Equipe. Grêmio Estácio, Michele? Grêmio Estácio, todos os jogos. Perdemos o Arthur, né? Isso tá complicado Então, pra mim. não dormi essa noite. Mas eu acho esse tipo de coisa muito legal, porque é de uma época diferente que a gente não costumava ter. Hoje não tem essas coisas. É que é legal porque eu sempre fui muito espontânea, né? E eu, inclusive, desfilei na Portela, tá? Alguns anos. Mas não como rainha de bateria. Realizou o sonho. Porque isso é caro. Mas... E aí, isso era muito engraçado, porque eles tinham essa referência em mim, do tipo... Vamos fazer a entrevista com a Michele, porque vai sair alguma pérola, entendeu? Sim. E aí eu achava legal de ser super autêntica. E a verdade é essa, isso é um sonho. Um lugar para perder-se, no bairro de Madureira, em Rio de Janeiro. Aí, ó. E realmente apaixonado pelo Rio de Janeiro. Não, Rio de Janeiro. E nessa época eu lembro que eu vinha pro Brasil e eu sempre dava uma escapada. Sempre. E aí eu não pegava a época de carnaval, basicamente, mas a gente ia pros ensaios, enfim.
Não, mas o carnaval carioca, ele é diferente, demais. diferente. É. Tem outra, que aí sim é aquela entrevista da Michelle Trepto, número 15 do ranking PPT. Aí, essa daí. Não sei se tem alguma história, mas de 2011, essa é a... Tchê, tem uma história exatamente nesse torneio, que é o seguinte. Esse torneio, se eu não me engano, ele foi em junho, em Castellón, já é a época dos... foi publicado em agosto ali. Isso. Agosto de 2011. Olha só. E aí, os nossos torneios, eles começavam tarde, tá? Os torneios femininos. Porque é isso. A gente, no PPT, a gente arrancava o ano com 5 etapas, tá? E os homens tinham 23, sabe? E aí, esse ano, a Bego e eu voltei a morar em Madrid. A gente tava com um preparador físico, que era o Charlie, que ele era muito casca-grossa. A gente teve que pedir pra ele nos treinar, porque ele não queria. Ele era isso aí. E a gente treinou muito. Tipo, muito. Nós tava muito dedicada, assim, num nível... E como nós éramos dupla 5, a gente jogou acho que uns 3 torneios. Aí sim, ao longo do ano iam adicionando mais torneios, tá? A gente chegou uns 3 ou 4 torneios sem ganhar um jogo. Porque no sorteio, como dupla 5, podia sair qualquer uma das 4 primeiras na primeira rodada e tava saindo. Assim, ó, seguido. Então isso é muito duro, né? O azar no sorteio é complicado. Isso é muito duro. E tu chegar até quase metade da temporada sem ganhar um jogo. E aí tem uma historinha que o Charlie, disse pra gente. E nesse... Por que eu lembro disso? Que esse torneio a gente ganhou a primeira rodada, porque daí já foi o torneio seguinte a essa história que eu vou te contar. O torneio anterior foi em Valência, é na mesma região. Aí a gente pegou a dupla, né? A dupla 3. A gente foi pro terceiro set. E aí teve uma bola que era a minha especialidade na época. E eu joguei e ela não entrou. E aí foi aquilo. Não aguento mais perder. Ombrinho pra baixo. Não aguento mais perder. E aí o Charlie, a gente falava com ele, né? Porque tu perde na sexta, tu treina domingo. Amanhã tu tem folga, treina domingo. E nós não aguentávamos mais treinar domingo. E aí ele disse, gurias, o negócio é o seguinte. Hoje, vocês saiam e bebam todo o álcool que vocês encontrarem em Valência. E nós, sério? Nós estávamos muito sérias, tá? E nós éramos... Tem certeza? Tu tem certeza? Façam isso. Mas, por favor, não comam um McDonald's. Que ele era ultra contra fast food, assim. Diz que te prejudica muito mais do que uma noite de... Esse era o estudo dele, enfim. E nós, fechou? Isso, a gente sabe fazer isso muito bem. Nossa, tem fotos desse dia, a gente com um chapéu de cowboy, mas olha, enfim. Onde é que a gente acabou às 5 da manhã? Com certeza no McDonald's. No McDonald's. Aí no torneio seguinte a gente ganhou. Eu precisava do McDonald's, não da... Era isso que tava faltando. Mas realmente tirar o peso do... Ele tirou e ele teve uma presença de espírito ali muito boa, porque ele era o casca grossa, ele era o durão. Mas ali ele nos disse, eu entendo, tá muito duro, tá muito difícil, eu entendo vocês. Então façam. Muito obrigado. Obrigada. Michele, tem uma última, que é a última notícia, que é a da tua despedida, que a gente vai colocar aí. A roladora Michele Trepto se despede do circuito profissional da WPT e Velho Brasil. Puxando o gancho dessa notícia aqui, ela é 9 de novembro de 2013, tá ali. Por que a despedida? Tu falou até que se aposenta do padre muito cedo, comentou sobre os jogadores que até, não vou dizer no passado, mas poucos anos atrás ainda estavam... Não, tem a Diaguno ainda joga, a Paty. Exato, tem algumas que ainda jogam, tem outras que 2 anos atrás estão aí ainda. Então, como foi tomada essa decisão de aposentadoria, de parar e voltar para o Brasil? Lucas, desde que tu falou comigo, porque essa pergunta... Tu tá pensando na resposta desde então, né? Porque essa pergunta ela é muito recorrente, sabe? E eu sempre respondi ela de maneira muito direta, assim, porque eu achava que aquilo para mim estava muito claro, né? E aí eu vinha no carro pensando, o que eu vou responder? Porque no fundo... Qual a história que eu vou inventar? Exato. Qual a desculpa que eu vou dar, né? Mas não tem um motivo, né? Pelo qual tu te aposenta, assim. Não era sobre isso. Eu sabia que eu tava com vontade de voltar pro Brasil. Tanto que antes de voltar, eu tive uma boa proposta para me mudar pra França, porque o pádel tava começando lá. E aí tinha um projeto de ex-jogadores de futebol. Era um projeto de 11 clubes que se consolidou, tá?
Então eu estive lá, ouvi a proposta, era em Nice, do ladinho de Mônaco, que é incrível. E eu ainda assim recusei, né? E o que aconteceu? Eu tinha essa vontade de voltar pro Brasil. Eu tava entendendo que eu não tava fazendo já as coisas da maneira que deviam ser feitas, sabe? Tipo, eu precisava. E eu me cobro, eu entro pra quadra e me cobro, e me frustro, e quero quebrar tudo. E eu sou, dentro da quadra eu sou muito passional, entendeu? E eu pensava, mas gente, por que eu tô me cobrando tanto se na verdade eu não tô fazendo as coisas como eu preciso fazer? Eu não tô comendo bem, eu não tô treinando todo dia, eu não, né? Eu não tô entregando mais. E se é pra não entregar tanto, eu vou embora, eu vou ficar perto da minha família. Só que aí eu cheguei no Brasil, no último ano teve um mundial lá em Bilbao, tá? Que aí foi um pessoal do Brasil e a Cris foi, né? E aí a Cris tava de, cara, se eu voltar pro Brasil eu posso jogar com a Cris, né? Pensei. Porque eu me dava super bem com ela. E, dito e feito, eu voltei pra cá, aí parei uma época, eu tive aquele alívio do, não tem problema, eu posso comer o que eu quiser. Posso comer um Mac tranquilo. Eu posso, né? Porque esse alívio, esse é uma coisa muito louca, porque são anos de não... de peso e de culpa. A vida do atleta são muito anos difícil, de culpa, entendeu? Não tem nada que tu faça que tu não pense se isso vai ter uma consequência ou não. Eu senti um pouco desse alívio e pensei, eu vou voltar a jogar. E foi horrível. Foi horrível. Porque, cara, foi horrível. Porque eu não queria mais. Sim. E aí eu me lembro de falar isso pra Cris. Dizer, Cris, eu sinto muito, mas... a gente voltou do Mundial e tal. Eu falei, eu sinto muito, mas... eu sou muito melhor amiga do que companheira agora. Não dá mais pra mim. Eu não quero mais fazer isso. Ou seja... Tá bem, eu não queria mais morar na Espanha, mas eu não queria mais competir também. E eu não queria mais o pádel. E eu não quis o pádel por muito tempo, tá? Por muito tempo. Fiquei muito tempo sem jogar. Eu fiquei facilmente uns 5 anos sem tocar na raquete. Nada. E é isso. Eu parei. Tu consegue identificar por que eu parei? Não, dá. Mas Tem várias questões aí que dá pra pegar. Realmente é não querer mais. Eu não queria mais morar fora, eu não queria mais jogar pádel, eu não queria mais ser atleta. E eu ainda pensava nisso. Eu tô com 30 anos. Então eu acho que se eu voltar agora pro Brasil, eu consigo fazer uma mudança de carreira. Uhum. Sabe? Porque isso também te pressiona um pouco, né? Tipo, tá, beleza, eu não quero... Porque eu tinha pessoas que me diziam assim, o Charlie me dizia, tu já vive do pádel, tá tudo bem, não tem problema que tu não é número 1. Tu vive do pádel. E isso é muito duro no Brasil, porque assim, ó, é muito difícil praticar qualquer esporte que não seja futebol. E é muito difícil se tu não é número 1, né? A gente tá vendo o Fonseca, que é um... Criticado. Muito criticado. O cara perde 2 torneios, Sim, 25 eu já fiz mundo. um vídeo falando sobre isso. Aí o cara não presta, né? A gente teve seleções de vôlei que foram incríveis, que ganharam prata, não presta, né? Então o brasileiro por si só, ele é criado nessa cultura, né? E eu tinha essa cobrança muito forte. Eu falei, gente, agora eu não vou mais ser número 1, então agora eu vou embora. E não precisava, né? Eu tinha uma questão também que era, tipo, tava chegando umas meninas muito novas, né? Eu falei, cara, não posso perder pra essa guria. Ela tem 15 anos. Eu lembro no último ano, o pai da Marta Ortega me ligou, né? O pai dela me ligou. Eu pensei, cara, isso aqui... Como um pai vai pedir pra eu jogar com alguém, gente? No final, né, na verdade, ele disse, eu queria que tu visse como uma promessa. E eu, que loucura. Tem muita coisa aí, mas assim, como tu disse que volta pro Brasil e ainda tenta jogar. Teve algum choque, assim, que tu viu? Pádel espanhol e o pádel brasileiro... Meu Deus. A gente sabe que é completamente diferente, que como tu falou, não se compara, mas tu sai de uma coisa tão organizada, de tão profissional, para um pádel que vou dizer ainda... Amador. Eu não queria falar essa palavra. Não, mas é verdade. Um pádel amador. Não, naquela época era. Sim. Porque tu sai de jogar em quadras espetaculares e com bola nova, e aqui tu volta a jogar com a bola careca ou com a bola desse tamanho. E eu pensava nisso. Tipo, por que eu tô fazendo isso, gente? Eu joguei o melhor circuito do mundo. Por que eu tô competindo aqui? E outra, as pessoas não estão aqui pra te prestigiar, não estão aqui pra jogar um jogo. As pessoas querem te ganhar e poder dizer, não é tudo isso. Não tem toda essa diferença. O que tu tava fazendo lá? E na verdade não joga uma bola em ti. E aqui eu não tô me referindo à parceria, a nada. Sim. Tu entendeu? Mas essa era a questão. E isso é muito duro, né?
Isso no meio é muito duro, porque as pessoas questionam o que tu fez e o que tu foi. Primeiro, porque tu não foi número 1. E segundo, porque tu é obrigado a chegar no Brasil e ganhar de todo mundo. Se tu não ganha, tu não vale. Como se fosse um problema tu não ser número 1, né? Como se fosse um problema. E essa volta pro Brasil do tipo, se tu não ganhar todos os jogos, tu não vale. A tua história não vale. Então, isso tudo começou a pesar muito, né? Eu falei, gente, isso aqui acabou. Isso aqui acabou. Esquece, páreo. Esquece, acabou. Michele, tem um contexto dentro disso que eu sempre falo sobre as forças de cidades aqui no Rio Grande do Sul, no pádel. O Alegrete eu acho que é um exemplo muito grande, muito forte no pádel em revelar jogadores, tanto homens quanto mulheres. Mas Pelotas é um centro onde revela muitas jogadoras profissionais e que destaque nacional e internacional, como tu. Então eu queria te perguntar se tu sabe o segredo de Pelotas, qual é entendido de uma forma diferente o esporte lá, trabalhado com as mulheres de uma forma diferente, qual é a chave do sucesso, porque muita gente sai de lá, tem a Juju agora, que tem 17, se eu não me engano, menor de 18 anos ainda, já joga FIPS por aí, e tem um potencial gigantesco também. Então, qual é o segredo que existe, se existe algum segredo, ou se é realmente o trabalho duro de quem quer? Não, eu acho que isso tem sim uma questão. Assim, ó, inicialmente o pádel, quando começou no Brasil, os argentinos que vinham para cá, eles moravam em Pelotas, tá? A gente teve o Marcelo Jardim, em algum momento se mudou para Pelotas, o Novígio morou em Pelotas, foi meu treinador lá. Então, tipo, tinha um circuito pelotense muito pesado, né? E aqui a gente vai entrar num lugar de pádel feminino que é muito importante. Porque é muito fácil falar que não tem organização no pádel feminino, né? As gurias não se organizam, as gurias... Só que Pelotas sempre teve um exemplo a ser seguido. Pelotas sempre teve uma referência. A menina que começa a jogar pádel em Pelotas sabe que ela vai lá no clube da Gabi, tu vai ver a Gabi treinando e que existem mulheres que jogam bem. Tu entendeu? Na minha época existiam mulheres que jogavam lá, eu saí de lá, sabe? Então tu sempre teve pessoas, mulheres, espelho, né? em um espelho. Entende? Então é muito fácil dizer, não tem apoio, elas não se organizam. Cara, nós somos 10, né? E aí estão onde? Bom, 2 estiveram em Pelotas, né? Aí tem a Tati ali em Rio Grande, mesma coisa, depois teve a Rafa, tu entendeu? Então, tipo, tu precisa ter essa proximidade, tu precisa ter pra quem olhar, porque senão tu acha que tu não pode, se tu não tem referência. Né? E principalmente naquela época. E assim, essa época de internet, a gente tinha fitas, né, Lucas? Que a gente comprava da Espanha de jogos para poder olhar. Isso na época do Rogerinho. Mas o início nem sempre foi assim, né? E sem falar que a gente teve a maior jogadora de pádel, né? Que foi a NEC. A NEC foi um exemplo. A NEC, ela foi número 1 por muitos anos, né? Então, na nossa época, quando tudo começou, a gente tinha um objetivo, né? Que era, meu Deus, essa mulher é um fenômeno, né? E a partir daí é muito importante a continuidade. E aí teve um momento que o pádel deu uma queda, né? Bem brusca. E aí você já tinha pouca gente jogando, menos ainda mulheres. E tu não tem, tu vai num torneio aqui, né? Eu não frequento nada, mas eu tenho certeza que não tem menininhas batendo bola na volta da quadra. Eu fui essa menina. Eu fui rato de quadra. No intervalo do jogo, tu entrar e bater um pouquinho. Né? E não tem. Eu acho que dentro desse contexto também, Michele, tem uma das entrevistas ali que tu falou, que tu comenta sobre o apoio e a visibilidade pro pádel, que iria mudar só quando a TV e a imprensa chegasse perto do pádel. E aí eu quero entrar nesse contexto porque, pensando nesse mundo atual que a gente vive hoje, tu acreditava que lá na tua época, 2007, 2008, 2009, todo esse tempo que tu passou na Espanha, o pádel chegaria onde a gente está hoje? Por quê? Porque a gente tem patrocínio, a gente tem transmissão, a gente tem um bilionário sheik que falou, vou colocar dinheiro ali, vamos ver o que vai dar. Tu entendia naquela época que poderia ser assim ou não tinha noção do que o pádel poderia se tornar? Não, eu não tinha. E ainda a gente está muito longe de se tornar algo do que vai ser. Né? Porque sim, eu acho que a partir do momento que um sheik se apaixona... Já é. Que isso, né? É dinheiro. Daí tu monta... Como é que a gente falava? Tu junta o circo, monta outra cidade, né? É isso, todo mundo se conhece, viaja todo mundo junto. Eu não tinha ideia que ia ficar desse tamanho. Não tinha mesmo. A gente fez parte de uma mudança muito importante.
Isso eu acho que fez parte da minha aposentadoria também, porque no último ano eu fazia parte da UIPA, que era a Associação das Jogadoras Profissionais. A quantidade de bobagem que tu é capaz de ouvir e de falas absolutamente machistas é um absurdo. Então, assim, ó, se não entra alguém com dinheiro, cada jogador defende só o seu interesse. E aí, na minha época, poucos jogadores ganharam dinheiro, porque, na verdade, eram melhores relacionados e tinham melhores rankings, né? Então, essa é a grande verdade. Né? Poucos ganharam dinheiro porque monopolizaram e eles não fizeram pelo bem do pádel. Fizeram para aposentadoria própria. Mas aí tem uma pessoa, né? Fora do ambiente, que diz, não, aqui todo mundo tem que ganhar para isso aqui prosperar. E eu acho que foi isso. Acho que foi isso que aconteceu. A gente tá num patamar... Bom, eu tava agora, eu viajei de férias, e eu tava no aeroporto esperando para voltar, e de repente uma propaganda de pádel. Ué? No aeroporto. E eu, gente... E aí quando chegamos nesse ponto. Não, e acaba a propaganda, e é a propaganda do Red Bull. Né? E eu disse, tu vê só, isso era impensável. Eu nunca imaginei. Pelo contrário, eu achei esses caras vão se aposentar, vai vir outros 4, 5 que vão entender do esquema, e é isso aí, vai ficar na Espanha. Né? No máximo, vai ter uma etapa ali no... Porque o World Padel Tour, ele tinha esse projeto de expandir para a Europa, mas para o mundo... Tinha, mas o World Padel Tour tinha, vamos botar que tinha das 30 etapas, 25 eram na Espanha. Exatamente. Não, exatamente. Só que tem uma questão, né, Lucas, que é importante, que assim, o pádel ganhou o mundo, ok. Mas não é todo mundo que consegue viajar, né? Não é todo mundo que consegue se organizar e tá em todos, porque o custo ele é todo contigo, né? Eu não sei de que ranking agora, mas não é fácil ainda assim seguir o circuito. Eu acho que, beleza, cresceu incrivelmente, mas ainda tem uma base aqui que precisa funcionar para todo jogador ter acesso aos torneios que quer jogar. A gente tá chegando na parte final, Michele, mas tem uma questão que tu comentou aí da associação das padelistas na época, e hoje, eu não sei, como tu disse, não acompanha muito, mas hoje tem uma discussão, uma briga, que as mulheres, elas não vou dizer a palavra reivindicam, mas elas têm uma reclamação, por exemplo, que a final feminina ela é antes da final masculina, e acaba que tem pouco público na final feminina e o público apenas na final masculina. Mas o ingresso é vendido separado? Não. Tá. O que acontece também, tem uma ideia de que o terceiro set do pádel feminino seja um tie-breakão, vamos colocar. Eu não sei se tu tem alguma opinião sobre isso, já que tu não acompanha tanto, mas eu acredito que tu deva ter. E se o que tu pensa em relação a isso? Se existem maneiras de se tornar mais atrativo ou já é realmente atrativo, porque o pádel feminino é muito atrativo, são jogos muito bons, mas as pessoas talvez elas queiram olhar só os 4, 5 do masculino. Não sei o que tu pensa em relação a isso. Desde daquela época também já se falava nisso. O pádel feminino não vende. Eles adoram falar essa frase. O pádel feminino não vende. Aí tu vai num clube de pádel e tá cheio de mulher. Sim. O que mais vende é o pádel feminino. Então, e aí tu vai num clube de pádel e em cada dia ela tem um modelito diferente. O cara tá lá com os calção rasgados. Eu não vou julgar que é assim mesmo. Que se não é a mulher que compra, ele fica com aquele calção anos. Eu comprei um em 2019. Olha aí. E eu fui trocar quando rasgou em 2025. Por aí. Mas se tu trocou, tu já fez muito. Foi eu comprei. Mas é mais ou menos por aí. Porque, como assim o pádel não vende? Eu entendo que é espetacular ver o que os caras fazem. Claro que eu entendo. Mas existe uma questão do esporte amador que ela precisa ser vista. E as mulheres movem muito. Esporte de raquete, sobretudo, as mulheres movem muito. Tu vai perder muito se tu não valorizar o pádel feminino. Se amanhã, de repente, todo mundo enche o saco, se as mulheres dizem, bom, beleza. Não quero mais. Vocês não nos querem, então a gente... O que vai acontecer com o pádel? Entendeu? E isso eu me refiro também... Esses dias eu vi um post e eu ainda respondi, né? Não no post, no story. Eu falei que eu nunca mais ia me meter nisso. Porque tu passa por tudo. É militantezinha, porque coisa chata, porque mimimi, enfim. E nada dói mais no machista do que tu chamar ele de machista. E agora as pessoas vão saber que quem respondeu fui eu.
Porque o dono da página, ele repostou. E eu disse, cara, eu prometi que eu não ia mais entrar nisso. Mas o buraco é muito mais embaixo e ele é muito mais de base. Ele é muito mais de base. O pádel masculino, ele tá muito mais maduro, porque lá atrás ele foi muito mais desenvolvido do que o pádel feminino. Muito mais cuidado. Mas o que eu tô te falando não adianta fazer um torneio só com pádel masculino. Porque os homens não vão sustentar o pádel. Tu precisa, mas é um circuito só masculino porque as mulheres não se organizam. Cara, mas pra ter mulher jogando, precisa ter torneio. Mas quando tem torneio elas não vão. Mas é que são 5. 2 são mãe, 2 estão lesionadas. Tu entendeu? Mas isso é uma escolha. Ser mãe é uma escolha. Eu digo, amor, tu nasceu de alguém. Pra poder estar aqui jogando pádel, tu entendeu? Então, tipo, é importante que a menina que vai lá com o seu irmãozinho, com o pai, com a mãe, tem que ter alguém pra ela ver, pra ela querer jogar, porque senão serão, assim, vai seguir 5, pra sempre. Como nós tivemos uma seleção com 6, porque não tinha mais ninguém pra chamar. Então, o buraco é mais embaixo, ele precisa ser mais estruturado, no início precisa um pouco mais de paciência, e a gente tem sim que ter um pouco mais de apoio. Se hoje o pádel masculino ele tá um pouco mais estruturado e mais organizado, muita gente já sofreu lá atrás, e também teve torneios lá atrás de 6 duplas no masculino. Também teve, e foi na minha época. Teve épocas que a gente precisava abrir dupla. Por exemplo, época de Gervásio e Marcelo jogando juntos. Ninguém ganhava deles, tá? Mas aí não vai sair os torneios ou não vai incentivar ninguém. Abre a dupla. O Marcelo jogou com quem? Com o Chico. O Gervásio... Não, perdão. O Marcelo jogou com o Chico. E o Federico com o Juliano. E o Gervásio com o Júlio. Olha o que aconteceu com esses guris. Entendeu? Mas lá atrás eles precisaram se organizar. Eles precisaram abrir. E assim, ó. Na minha época, eu também tive torneios que a gente abria dupla. É um sacrifício, tá? Porque tu não toca na bola, tu tem que ter todo aquele trabalho de, vamos lá, de incentivar, né, pra guria não se frustrar. Mas aí, se não tem continuidade, não tem o que fazer. E aí, claro, o Juliano, o Lucas, o Júlio, o próprio Chico, eles tinham um circuito pra seguir jogando. E as gurias não tinham. Tu tá me entendendo? Entendi. Michele... Eu não tô brava contigo. Não. Tá tudo certo. Mas aí esse assunto me tira um pouco de mim. Michele, a gente chegou ao final aqui do nosso tempo. E eu queria te dar um presente, que é o Breakpoint convidado especial aqui. Ai, que legal. Como tu não joga, não vai ter o problema de não ser... de tirar É o bolinha desenho de da pádel bolinha. ou é de tênis? Não sei, porque foi o pessoal que comprou aí. Muito obrigada. Mas é um presente que a gente certeza. deixa para quem passa por aqui. E eu queria que também tu deixasse o teu recado para aquelas gurias, como tu tá dizendo aí, para aquelas gurias que hoje são novas e querem seguir o mesmo caminho, um caminho parecido com o teu, de quem viveu do pádel, quem viveu no exterior, jogando profissionalmente. E também te agradeço por aceitar o convite. Não, imagina, eu te agradeço muito. Eu ainda estava falando, digo, gente, eu vou gravar um podcast e eu acho que as pessoas que começaram a jogar há 10 anos atrás não sabem nem quem eu sou. Eu espero que alguém escute. Eu ainda estava falando com meus colegas de trabalho, eu vou mandar para vocês, vocês engajem, hein, pelo amor de Deus. Mas, o recado que eu quero deixar, Lucas, ele não é tão inspirador e ele não é... Não dá para garantir que tu vai ter sucesso. Mas ele exige muita paciência, exige muita resiliência. Quem for menina e tem essa ideia de seguir pela carreira, só se prepare muito. E se prepare muito mais do que a segunda, terceira colocada. E se esforce muito mais, inclusive, porque o caminho ele é muito duro, tá? Ele é muito duro. Na minha época, eu fui a única, eu tava lá sozinha. E... não é fácil, tu tá longe da família, tu não conhece aquelas pessoas. Infelizmente, tu ainda tem que te deslocar, né? Tu ainda tem que sair do Brasil para conseguir estar no circuito. Eu não troco a minha história por nada. Mas eu olho para trás e penso, meu Deus, como é que eu fiz isso? Como que eu consegui? Porque exigia até uma certa criatividade. Com certeza. Então é isso, resiliência, não tem outra palavra. Perfeito, Michele, te agradeço mais uma vez. Então a gente fica por aqui hoje, segue a gente lá no Instagram, @podcastbreakpoint. Como eu falei lá, a gente cria bastante conteúdo legal, vai ter os cortes dessa entrevista aqui, vai ter vários vídeos que a gente vai postar, vlog de viagem e tudo mais. E é muito bom viver o pádel dessa forma com vocês. Curte, comenta, compartilha, manda o vídeo para quem gosta de pádel e quem quer conhecer um pouco mais da história da Michele também, que é muito, muito interessante. Então a gente fica por aqui, feito, até a próxima.